Bom, pessoal, hoje nós vamos começar o nosso primeiro módulo do curso. Esse módulo trata das informações preliminares. Tá? Como eu disse, as informações preliminares são a base de todo esse curso, né? A primeira coisa que a gente precisa identificar quais foram as razões da crise, né? Porque muitas vezes aí nas razões da crise a gente pode encontrar parte das soluções da crise. Por exemplo, se uma das razões da crise foi a compra de um imóvel desnecessário, a venda desse imóvel, a dação desse imóvel pode ser uma solução da crise, né? Portanto, assim, é muito importante identificar as razões. E identificando as razões, nós também vamos identificar quais são os pontos de correção da empresa. Porque a empresa precisa gerar caixa ou ativos para fazer frente às dívidas, né? Depois, nós vamos analisar as informações dos passivos trabalhistas, tá? Por que eu sempre falo dos passivos trabalhistas primeiro? Porque eles são críticos, mexem com as pessoas, mexem com a equipe, e qualquer reestruturação de empresa e de dívidas, a equipe é fundamental. Então a gente precisa tratar bem das pessoas, das que vão e das que ficam, tá? E os passivos trabalhistas muitas vezes são críticos. Não foi nenhuma nem duas vezes, por exemplo, que eu enfrentei alguma empresa que no atendimento eles diziam assim: eu preciso reduzir pessoal, mas eu não tenho dinheiro, né? A gente teve que criar uma estratégia para fazer as demissões e a forma parcelada de pagar essas demissões, mas a redução de custo precisa ser feita, né? Muitas vezes você tem passivos trabalhistas de dívidas anteriores à própria crise, né? Tem que aproveitar o momento para poder solucionar. E é importante ter o total das dívidas trabalhistas, porque dependendo da estratégia de renegociação a ser adotada, elas vão ter algum tratamento diferente. Um outro passivo que é importante e também é problemático são os passivos tributários, né? Muitas vezes esses passivos tributários nos enganam. Eles ficam lá escondidos no balanço, os valores não aparecem, né? E quando a gente vai ter que negociar esses passivos tributários, aparecem valores que nos assustam. Por quê? Porque se você deixa, por exemplo, de pagar um imposto, a contabilidade lança aquele valor devido, tá? Porém, a partir do momento que a empresa deixou de pagar aquele imposto, tem uma multa que pode variar de 30% a 50%, a 70%, e tem mais juros. Então você não pode ser surpreendido achando que a sua dívida tributária é 100 e na hora de renegociar ela vira 200. Isso não é incomum, ocorre com muita frequência, tá? Depois nós vamos levantar as informações sobre os fornecedores, tá? Os fornecedores são estratégicos, tão estratégicos quanto os colaboradores. Por quê? Porque sem fornecimento a empresa não funciona. Portanto, as informações sobre os fornecedores, quanto mais profundas, mais condições elas vão nos dar para negociar melhor com os fornecedores. Fornecedores, não se esqueçam que nós temos que negociar a dívida, mas também temos que negociar o futuro fornecimento. Bom, depois nós precisamos colher as informações sobre as dívidas com as instituições financeiras, tá? E não é só o valor da dívida. Com instituições financeiras nós precisamos ter uma série de informações, como prazo de pagamento, taxa de juros, garantias, que tipos de garantias elas são, se são próprias ou se são de terceiros, né? E há quanto tempo temos de relacionamento com aquele credor, quantos bancos são, se tem a concentração ou não, né? Então são informações relevantes para fazer o planejamento futuro. Depois nós temos também que analisar e obter as informações das dívidas com terceiros, né? Muitas empresas têm dívidas peculiares, por exemplo, muitas vezes uma incorporadora tem permutantes como credor, tem investidores como credor, né? Tá? Você tem, às vezes, empresas coligadas que são credoras, às vezes tem parentes que são credores, né? Então, assim, todos esses credores terceiros também têm que ser diagnosticados, né? Depois nós temos uma outra dívida que às vezes fica oculta, né? E às vezes também são ativos, que são as ações judiciais em andamento. Então é muito importante a gente, nas informações preliminares, ter todos esses dados sobre o que nós temos de ações judiciais em andamento contra a nossa empresa e a favor, né? Recentemente vocês devem ter visto que muitas empresas receberam aí quase 90 bilhões de reais em precatórios
de uma ação judicial sobre o PIS e COFINS, por exemplo. Tá? Muito bem. Tirando as informações sobre as dívidas, aí nós vamos para as informações gerenciais da empresa. Né? Nós precisamos dos 2 balanços, precisamos de um último balancete, né? E precisamos também informações sobre os ativos monetizáveis. O que são ativos monetizáveis, né? De repente a empresa tem um terreno lá que ela não usa, que ela um dia comprou para fazer um futuro investimento, ou os acionistas têm algum ativo que estão dispostos a se desfazer, né? E com isso a gente pode criar mais alternativas para fazer frente às dívidas e não só o fluxo de caixa da empresa. Tá? Outra informação importante, por exemplo, são as médias de compras com os fornecedores. Né? Quanto em média a gente compra de cada fornecedor? Porque no planejamento da renegociação com eles essa informação vai ser crucial. Tá? Por fim, precisamos fazer o cotejamento das informações que nós recebemos gerenciais com o que aparece nas informações contábeis, nos balanços e balancetes, para ter uma segurança de que todos os levantamentos feitos e os números que nós apuramos são consistentes. Muitas vezes aquilo que eu disse, nós vamos encontrar um valor de dívida apresentado num relatório gerencial e no balancete esse valor está diferente, porque são conceitos diferentes entre contabilidade e gerencial. Tá? E, por fim, nós vamos fazer um cotejamento dessas informações para consolidar, bom, qual é a real situação da empresa. Né? Nós tivemos um caso bem peculiar, por exemplo, que estava contabilizado na contabilidade da empresa uma dívida de 19 milhões de reais, tá? Que estava sendo discutido judicialmente há mais de 10 anos. Quando a gente pediu para o jurídico a atualização dessa dívida, essa dívida estava em 580 milhões de reais. Então imagina que a gente parta do princípio que a dívida da empresa era só esses 19 e a dívida é 580. Todo o planejamento vai por água abaixo. Né? Tá? Essa é a importância das informações preliminares. E um outro erro comum é esquecer que se os acionistas têm outras empresas ou fazem parte de outras sociedades. Por quê? Porque a renegociação de uma empresa pode afetar outras empresas. Né? Muitas vezes são sócios numa empresa, mas um dos sócios é sócio com a família em outras empresas e tem credores em comum. Pode ser bancos, pode ser fornecedores, né? Tá? E até correr risco, por exemplo, de redirecionamento de ações trabalhistas. Então, nunca esquecer de perguntar e de analisar se alguma outra empresa pertencente a um dos sócios ou a família tem algum relacionamento com esses mesmos credores. Se tiver, precisa fazer o mesmo levantamento dessas empresas também, tratá-las como grupo econômico, ainda que juridicamente elas não sejam grupo econômico, mas para efeito de dívida nós precisamos tratar dessa forma. Esses são os principais conceitos que nós vamos apresentar nesse módulo.